Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui com a planilha da VEG. Não se preocupe com as várias abas que eu criei aqui, mas é porque eu fui buscando mais informação para a gente ter uma melhor, né, um avanço em cima de alguns pontos que eu quero discutir com vocês. Mas são todas informações públicas, né, que você pega lá do site da própria CVM mesmo, que está utilizando. Então, eu excluí aquelas abas da análise horizontal e vertical, porque eu acho mais fácil de copiar e colar a informação do que ficar copiando ano por ano. Eu prefiro copiar os três e fazer aquele ajustezinho do que fazer de um por um. Então, rapidamente aqui eu vou fazer aqui as colunas, até para exercitar, para vocês verem, novamente, né? H, AV. A análise horizontal no primeiro ano vai ser 100%, tranquilo? Ele não tem base a ser comparada, é o primeiro ano da série. Então, depois no final eu tiro análise horizontal. E a outra análise é a análise vertical. Né? É cada conta dividido pelo ativo total. O que a gente quer verificar no final das contas é a representatividade dessas contas, né? De cada grupo de conta. Qual conta é mais importante em termos de investimento e qual origem de recurso em termos de passivo é mais relevante. Vou botar 2 casas decimais. Bem que uma casa decimal fica mais limpa, né? Qualquer coisa depois a gente amplia. Quando 2 casas decimais se tornar necessário. Aqui, vamos para o segundo ano. Eu fiz um errozinho, só corrigir aqui, ó. A base é o ativo total, pessoal. Vou botar o ativo circulante. Fica bonitinho aqui para não perder o padrão. Análise vertical aqui. No fim, no último ano aqui. Na verdade, aqui eu inverti. Peraí.
análise. Vertical. Não estão por aí, pessoal? Estão me ouvindo? Se alguém falou coisa no chat. Estamos ouvindo, pessoal. Perfeito. Não era só Giovana, gente. Boa tarde. Então, vamos lá. Primeiro ano, análise horizontal, não há o que se falar. 62% do ativo está aqui. 38%. Opa, o Christian. Vou botar isso aqui no grito. Não circulante, ok. 37, 63. 67, 23. Deixa eu tentar reduzir aqui para ficar melhor a visualização. Peraí. Deixa eu ver se melhora aqui a visualização. Se eu clico na tabela toda, professor, e depois clico em formatar para ajustar automaticamente a altura e a largura. Onde é? Bem ali do lado tem o nome formatar.
no canto, perto do binóculo. Do outro lado. Do binóculo. Vamos formatar. Autoajuste de largura e de altura. É só o senhor selecionar as células que o senhor quer fazer isso. Tirei isso, né? Clica no E inteiro e isso. Pronto. Matar largura. Aí tem que botar uma largura qualquer, bota 4. Bota o ajuste automático para ver como é que ele trazer. Autoajuste de largura. Melhorou? Pronto. Melhorou sim. Valeu. Então, Não. vamos embora, pessoal. Vamos embora. Tirei esse destaque outros aqui. Então, vamos entender o que está acontecendo, né, com a VEG nos últimos 3 anos. É uma empresa que o mercado gosta, né, e a gente pode ver isso no padrão de valuation dela, o padrão de preço, que é o que eu quero discutir com vocês com maior ênfase nessa empresa especificamente, mas vamos chegar lá, né? Então, VEG SA, né, VEG 3, uma ação ordinária, não tem ação preferencial, em linha por ser novo mercado, segundo aquele estágio de governança, setor de bens industriais, subsetor motores, compressores e outros. Você vê que quando você pega lá e vai ver lá o Estatuto Social, vai ver lá no RI, ele fala também de tintas, né? Fala de um foco agora mais recente em motores elétricos, né? De eólica, de energias renováveis, enfim. Então, vamos lá. Né? Você tem um ativo circulante no ano base, né, que representava 62% de toda a aplicação de recursos, então a ênfase é em ativos de curto prazo, e ao longo do tempo aumentou essa participação. Né? Quando você chega no terceiro ano, o ativo circulante representa 67% de toda aplicação de recurso. Né? Evoluiu 27% do ano 3, do ano 2021, frente a 2020, mas se você pegar do início da série para cá, você pegar ali do E10, foi 63% de variação, né? Aumentou 63% o ativo circulante no período de 3 anos, né? Então, um aumento expressivo, relevante, que fez com que houvesse uma importância relativa marginal, mas não significante, não insignificante, de 5 pontos percentuais, né? Só de 62% foi para 67%. Então, o que a gente pode notar? Que o ativo circulante, ou seja, aqueles ativos que têm maior potencial de se converter em caixa até o fim do exercício social, aquelas contas são mais fáceis de converter em caixa, representam ali 2/3 de toda a aplicação de recursos. Então, você pega lá o patrimônio da VEG, 2/3 está no ativo circulante. Dentro do ativo circulante, o que a gente pode perceber de contas importantes, né? Você vê que contas a receber e estoques, dessas contas do ativo circulante são as mais relevantes, né? Compreende aqui as duas juntas, 36% de todo o ativo, né? Do ativo total. Então, só para você perceber, 36% de contas a receber e estoques é quase o mesmo volume que está aplicado no ativo não circulante, 38% no primeiro ano. Está vendo aqui, ó? 36 contra 38. Né? Estou falando aqui só de contas a receber e estoques. Isso ao longo do tempo, né, vai oscilando, mas quando você chega, né, no último ano, você percebe que a conta de contas a receber não houve alteração, né, em termos relativos ao ativo total, 18% de todo ativo total continua aplicado ali em contas a receber, mas os estoques avançaram de forma importante. Né? Agora representa quase 1/3 de todo o ativo total. Né? 27% está dentro de estoques. Se você pegar do início, né, do 2019 para 2021, a evolução foi de... Vou pegar aqui de 2019 para 2021, a evolução dos estoques de 131%. Né? Mais do que dobrou o volume investido em estoques, fazendo com que alcançasse no último ano da série 27% de todo o ativo total. Então, qual é o grupo de conta mais importante para a VEG, no ativo circulante? E qual é a conta mais importante? Os estoques. Então, essa conta é a conta mais importante e, como tal, a gente tem que prestar atenção nessa conta. Por que tem que prestar atenção? Porque ela é uma conta que pode ter implicações em termos de resultados, né? Porque se você, dependendo do critério, se houver mudança de critério de avaliação dos estoques, isso altera diretamente lá o resultado, né? A DRE. E é uma conta sensível porque você pode ter obsolescência tecnológica, você pode ter uma perda por um evento extremo, adverso, né? Um incêndio, uma enxurrada, enfim. Você tem muito dinheiro investido aqui. E assim, faz sentido com a estratégia dela, está falando da indústria, né?
uma indústria de motor, de tintas, enfim. Então faz sentido. Então, só para a gente entender mesmo o comportamento aqui da conta estoques. E aí, só para a gente entender que a gente não falou, da conta importante, que é o caixa, né? Representava 12% do ativo total no primeiro ano da série, caiu para 11%, né? Você vê que em 2020, ano da crise, da pandemia, houve um aumento importante, né? Dobrou o caixa, tá vendo aqui, ó? 100% de aumento. Eu não coloquei casas decimais, pessoal. Na verdade, não vai ser necessariamente exatamente 100, tá vendo? Vou abrir aqui. Foi 100 mesmo, né? Redondo, né? Impressionante, né? Bateu com... Os números estão batendo com a de vocês aí, pessoal, com a planilha de vocês? Vitor, demais colegas? Sim, professor. Aumentou 100% o caixa, né? Eles dobraram o caixa, né? 100% redondo, de 2019 para o ano da pandemia, 2020, né? Fechamento de 2020. E depois houve uma redução. Veja que ele alcançou 20% do ativo total, né? Aí, no último ano, houve uma redução, né? Uma redução aqui, e eles abriram mão de caixa e investiram em estoques. Percebe aqui, ó? Era 63, foi para 67 do ativo total. A variação não foi tão relevante assim. Mas o que explica? Uma redução do caixa e um incremento em estoques. Olha o estoque aqui, ó. Saiu de 19 para 27. Né? Então, foi uma decisão deliberada da gestão em 2021, reduzir o caixa, uma vez que a incerteza da pandemia estava sendo superada, estava superada, e alocar esse recurso em estoques. Ele reforçou os estoques. Mas contas do ativo circulante não carecem, não demandam nossa atenção, não quer dizer que não seja importante, né? É importante você estudar cada uma dessas contas, sobretudo esse outro, porque é sempre uma caixa preta, né? Dá uma olhadinha lá na nota explicativa, mas, pelo fim do nosso exercício aqui, a gente não vai focar nisso, porque é um percentual muito pequeno do ativo, né? 4%, não que seja não relevante, mas a gente, dando uma limitação de tempo e espaço aqui, a gente vai focar naquelas contas que têm uma importância relativa maior. Como o ativo circulante cresceu e não existe almoço grátis, o não circulante tem que reduzir, né? Porque o ativo total ele é formado por circulante e não circulante. Então, o não circulante saiu de 38%, caiu lá para 33%, perdeu 5 pontos percentuais. Né? Dentro desse ativo não circulante, quais contas são relevantes? Né? Como não poderia ser diferente, né? O ativo permanente é a conta importante, porque está falando de indústria. Né? E se é uma indústria, olha o que acontece com o imobilizado, pessoal. 1/4 do investimento no ano base estava dentro do imobilizado. E isso caiu para 23%. Né? O que isso vai nos mostrar? Que a reposição do CAPEX aqui, do gasto com imobilizado, está aquém do crescimento da empresa e aquém da depreciação acumulada. Né? O que reduz, vamos dizer assim, o imobilizado? Depreciação. Veja que nominalmente está crescendo, tá vendo? Ó, saldo de 4 bilhões, aproximadamente foi para quase 5 bilhões e foi para 5.500, né? Aproximadamente. Então, nominalmente ele está crescendo, mas ele está perdendo representatividade porque está crescendo menos do que o tamanho da empresa, do ativo total, do bolo total, vamos dizer assim, né? Mas uma variação marginal relativamente pequena, né? Só de 23% para 25%. Então, em termos de estrutura patrimonial, onde é que a VEG investe o recurso? Né? Então, o que a gente pode destacar? Contas a receber, estoques e imobilizado. Essas três contas conjuntamente compõem aproximadamente aqui 60% de todo o investimento. Né? 60%? 61% de todo o investimento. Né? Então, se você pegar assim, quais contas são representativas, essas três contas representam aí mais de 50%, não, quase 60% de todo o investimento. No primeiro ano, no último ano, na verdade, essas três contas representam 70% aproximadamente, 68%, né? Então, mais de 2/3 de todo o investimento da VEG está em três contas: imobilizado, estoques e recebíveis, né? O que faz sentido com a operação, faz sentido com o que a VEG faz. Alguma dúvida até aí, pessoal, com relação a essa composição do ativo, do investimento? Onde está sendo alocado o recurso? Professor, eu não sei o que foi que eu fiz de errado, mas todo o relatório que eu peguei tá diferente do seu. Os valores estão diferentes? Os valores estão diferentes. Daqui a pouco a gente vê, Kiss. Possivelmente você não pegou o consolidado, você pode ter pegado alguma trimestral. Ou você pegou do controlador, não pegou do consolidado, Kiss. Eu peguei do consolidado, professor, de 2019 até o último, ele tá ativo, o AP, a modalidade. 2019, 2021, mas na planilha você inverteu? Porque na planilha, o primeiro ano é o 19. Na planilha... Lá isso, é o primeiro ano. Eu faço sempre ao contrário, eu começo do 19 para o 21. Entendi. Vamos ver depois. Depois eu vou mostrar para o senhor. Tá. Eu não tive como bater o olho, porque se for entregando durante o dia hoje, e sábado de manhã para mim é complicado, não tive como olhar não. Mas eu vou verificar. Os demais estão batendo, pessoal? Tanto os números como as análises?
Sim, professor. Carlos, tá, né, Carlos? Perfeito, perfeito. Vamos embora lá para as origens. A gente verificou as aplicações, como o recurso é aplicado. Agora vamos lá para de onde o dinheiro vem. Né? Porque lembrando que o balanço patrimonial é um sistema de prestação de contas. Né? De onde o dinheiro vem, para onde ele vai. O ativo é a aplicação, é onde estão alocando os recursos. Os passivos são as origens, de onde o dinheiro vem, como a empresa está se financiando. O primeiro ano vai dizer muita coisa de análise vertical, né, 100% para tudo, mas a gente pode ver composição. Veja, a dívida de curto prazo representa menos de 1/3 de toda a origem. Está vendo aqui? Ó, 29, foi para 30, no ano da pandemia foi para 33. Continua na mesma perspectiva. Né? Mesmo tendo a variação marginal aqui, de 4 pontos percentuais, sendo 29 por 33, ele ainda assim ele fecha em 1/3 de toda a origem. Então, de tudo que a empresa, todo recurso que ela capta no mercado, seja próprio, seja terceiro, apenas 1/3 é de curto prazo. A ampla maioria é de longo prazo. E em termos de relevância de contas, tem duas contas que a gente pode destacar aqui. Fornecedores, tá vendo aqui, ó. Saldo de 5 foi para 9%, é um passivo de qualidade, porque é um passivo não oneroso, é capital de giro custo zero, desde que não haja atraso, né? Você vai pegar aquela mercadoria, vai vender, né, e o fornecedor vai dar um prazo para que você pague, é o prazo médio de pagamento de compras lá, né? Outra conta importante são outras obrigações, né? Que saiu de 15%, né? E se elevou para um patamar de 17%. Essa conta é importante analisar depois, pessoal. Vai lá no aplicativo e vê o que são outras obrigações, né? Veja, outras obrigações são dívidas que a empresa tem que não tem essa característica de ser social, trabalhista, fornecedor, de ser fiscal, de ser empréstimo, financiamento, né, de ser provisões. Então, tem que dar uma olhadinha o que está aqui dentro, porque, em tese... Oi, pode falar, Vitor? No relatório da administração ele fala bastante lá que ele teve um crédito fiscal com a isenção do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Tanto que vai impactar lá no DRE. Sim, sim. Pode ser isso daí. Pode ser. Tem que investigar, então, olhar depois o que é aqui dentro, né? Porque é uma conta importante, tá vendo aqui, ó, 17%. É a conta mais importante do curto prazo, das origens de curto prazo. Depois, lembrar até o final do ano, dá uma olhadinha lá na nota explicativa, para ver o que é isso. Só apagar isso aqui, tá bonitinho. Tá. Então, né, a dívida de curto prazo está aqui, né, 29% a 30%, 33%, e aí a outra possibilidade de dívida de capital oneroso é de dívida de longo prazo, que caiu ao longo do tempo, tá vendo? Era 14%, 11%, 8%. Então, se você pegar a dívida tanto de curto como de longo prazo, eles representam apenas 40%, 41% para ser exato, né? Então, mais de 50%, no caso 60% das origens é capital próprio, extrema qualidade, e apenas 40% é de curto prazo. Sendo que, é de terceiros, né? Sendo que desses 40 de terceiro, a ampla maioria é de curto prazo, né? Que é um cenário assim, não ideal. Mas, considerando o tamanho do patrimônio líquido, você vê que a empresa está na condição bem interessante. Dentro do não circulante, que era 14%, que caiu para 8%, veja que é uma redução importante aqui, né? De 6 pontos percentuais, caiu de 14% para 8%, você não tem uma conta a se destacar de mais relevante. Você vê que são mais ou menos toda a mesma perspectiva, né? Mas você pode reduzir a variação negativa que houve aqui de empréstimo e financiamento. A empresa abrindo mão de empréstimo e financiamento. Caiu 45% no período. Né? Saiu ali de 1.300 e caiu para 700. Né? E isso é importante considerando que está no período de encarecimento das taxas de juros. Né? Você tem uma Selic que sai de 2% e vai para 3,75%, e a VEC conseguiu não depender de capital terceiro oneroso, tanto de curto como de longo prazo. Isso é muito bom. Pode falar, Carlos. Professor, nesse caso aí da diminuição dos empréstimos no passivo não circulante, poderia ser a passagem no caso do prazo para pagamento para o passivo circulante? Não, eu creio que não, porque os dois reduziram, Carlos. Ó, vê aqui, o empréstimo de financiamento, ele saiu de 9% das origens totais para 3%. Quando você vai lá para o circulante, o empréstimo também, ó, saiu de 6% e caiu para 4%, tá vendo? Ele reduziu as duas fontes de passivos onerosos. Tanto empréstimo de curto prazo como empréstimo de longo prazo, empréstimo de financiamento. Se eu somar aqui os dois, deixa eu só marcar aqui para eu saber qual é a linha. Né? E a primeira aqui, ó. No último ano da análise aqui, representou 7% só, tá vendo, Carlos? 4 com 3, 7%. De toda a origem de recursos, apenas 7% é dívida bancária, vamos dizer assim, né? Passivo oneroso. Todo o restante é passivo não oneroso ou capital próprio. Então, isso não é, pessoal, nem de longe
uma realidade normal das empresas brasileiras. É uma empresa que não depende de capital terceiro. Lembra lá que o Benjamin Graham fala? Você verificar se a empresa é uma consumidora, uma dependente de capital terceiros, né? Ela não é. Só 7% da estrutura de capital da empresa é dívida. Onerosa, né? Onerosa. Né? Financiamento ou empréstimos. Né? E veja que caiu de 15, ó, no primeiro ano, para 7 no último ano. Mais de 50% de redução do capital oneroso, seja de curto ou longo prazo, no período de 3 anos. Está muito interessante essa parte da análise aqui, né? Essa situação da empresa diminuir, o que já era pequena, a dependência que já era pequena, capital terceiro oneroso, caiu quase 50% no período de 3 anos, ficando mínima ali, né? Ficando ali 7%, que é menos do que ela deve para fornecedor. Ó, fornecedor aqui no último ano é 9%. Ela tem uma dívida maior com o fornecedor do que propriamente com o sistema bancário, o sistema financeiro. O sistema de dívida, né? O mercado de dívida. O que é muito bom, pessoal. Por que é bom? Porque a dívida com capital terceiro onerosa, com bancos, isso reduz o lucro, porque vai gerar uma despesa financeira. E quando você sai de um cenário, de uma Selic de 2 e vai para 3,75, vocês viram o que aconteceu com o Magalu, né? Você viu o que aconteceu lá com o Varejo, que são empresas que, por característica, dependem muito do capital terceiro. A Americanas, por exemplo, tinha uma margem operacional positiva, né? Aumentou, melhorou a margem operacional positiva, mas aí veio a despesa financeira com uma avalanche gigante e jogou a empresa no prejuízo. Então, a empresa que não depende de capital terceiro tem essa vantagem, né? De quando chega num período de crise de crédito, vamos dizer assim, encarecimento do crédito, ela não é penalizada. Possivelmente a gente vai enxergar isso na DRE, quando eu vou analisar lá o que aconteceu com as margens dela. Patrimônio líquido, né, o capital próprio, né? Veja que ele avançou ao longo do tempo. Saiu de 57, foi para 60, que é um pouquinho aqui para 59. Então, a gente pode dizer que 60% das origens é capital próprio. Vitor, o patrimônio líquido está aumentando. O que isso quer dizer? Por que está aumentando o patrimônio líquido? Em termos de resultado, o que está acontecendo com a empresa para ela aumentar o patrimônio líquido? Veja que o capital social não mudou, tá vendo aqui, ó? Não mudou. A empresa está tendo prejuízo ou está tendo lucro? Lucro. Lucro, né? Está tendo Reserva lucro. de lucros, reserva de contingência. Exatamente. As reservas estão aumentando, né? Olha o que aconteceu com a reserva de lucro, pessoal. Ó, saiu de 2 foi para 5,3, pessoal. Se você pegar aqui, lá do primeiro ano, né? Para o terceiro, 2019 para 2021, olha a reserva de lucro, cresceu 160%, pessoal. Isso não é nem de longe um crescimento trivial. É um crescimento extremamente relevante. Olha a reserva de lucro no período de 3 anos, né? Então, por que o mercado gosta tanto da VEG? Já preliminarmente, né? Tem uma dívida controlada, né? Tem capital próprio suficiente para bancar a operação, né? A dívida onerosa é extremamente pequena e caiu 50% no período de 3 anos. E quando você vê a lucratividade, eu nem estou em DRE, mas a gente pode ver que a lucratividade vai de vento e poupa, né? Você vê a reserva de lucro aqui, aumentando 150% no período aqui de 3 anos. Né? Então, dessas contas aqui, a mais relevante, né, são justamente essas duas. Né? Você tem aqui o capital social realizado, 23%, né, o capital patrimônio do sócio foi integralizado inicialmente, e as reservas, né, reserva de lucro aqui, indicando que o lucro está aumentando período após período. Essa outra parte aqui de baixo, a gente não faz análise horizontal vertical, porque ela vai ser utilizada para a gente calcular os indicadores, né, lá da DRE. Bacana? Eu vou aqui para a DRE agora e fazer nossa análise horizontal e vertical rapidamente aqui para a gente avançar na análise. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode ir falando aí, só enquanto eu organizo aqui a nossa planilhazinha aqui. Vitor, de uma forma mais fácil, ele diz, viu, Vitor?
Vê se tá batendo com o de vocês. Qualquer coisa, fala aí. E por fim, opa. Aqui, como o Vitor falou lá. Tudo certo, pessoal? Vê se tá batendo a canto de vocês aí. Vou dizer que fica melhor da gente analisar. Então vamos lá, né? Vamos entender. A receita, né? A receita de vendas, no período aqui de 3 anos, ela aumentou, pessoal, 77%. Né? Veja, 77% de variação positiva na receita líquida de venda. Né? Então, é um foguete de vendas. As vendas estão de vento e poupa. Né? A venda é um movimento extremamente importante aqui no período de 3 anos. Né? No último ano, um aumento de 35%, né? 2021 frente a 2020. Quando a gente fala do CMV, você percebe que a empresa tem um custo extremamente controlado. O Vitor já tinha falado comigo isso lá na aula, né, Vitor? Em finanças. Veja que o patamar é de 70% e não tem alteração. Né? Isso é uma pequena redução de um ponto percentual em 2020, mas sobe novamente para 2021. Isso faz com que o resultado bruto mantenha-se no patamar de 30%. Né? Então, de tudo que a empresa consegue faturar, 30% é a margem bruta, é o que sobra quando ela tira o CMV. Oi, Vitor. Também é interessante notar que ela vende bastante para a América do Norte, sofre com a cotação do dólar, e Sim. os custos dela também, a maior parte dos custos é em dólar. Sim. Acho que os insumos é um para a dos produção, motivos né? de ela conseguir manter isso daí. Ela compra em dólar e vende em dólar. Agora sim, viu, Vitor? Isso aqui, o analista, ele adora uma empresa dessa, viu? Por que ele adora? Porque é muito fácil você enxergar o resultado pro forma, o resultado previsto lá na frente. Porque, veja, se a empresa apresenta um guidance e diz que quer crescer no ano 10%, você tem como saber qual é o resultado bruto dela, percebe? Porque você diz, se eu tenho esse aqui, esse é o faturamento, você quer crescer 10%, você joga 10% aqui e você sabe qual é o resultado bruto, porque vai manter a proporção de 70%. É só calcular 30% do faturamento líquido que você está esperando, que você já tem o resultado bruto. Porque é uma empresa linear. Olha a CMV dela, o CMV não tem alteração. E se tiver alteração para baixo, melhora, né? Veja um ponto percentual, né? Mas o CMV aqui nos últimos 3 anos aí, nessa faixa de 30%. Então, é uma empresa que é ótima para você planejar, para você tentar antever o resultado, né? O que vem pela frente, né? Qual vai ser a receita dela? Se tiver um guidance, evidentemente, né? Porque a expectativa que a gente tem aqui é que ela cresça, tudo mais constante, sem guidance, né? Pelos últimos 3 anos, a gente espera que ela cresça em torno de 30%. Né? Então, 2022, o que eu espero? A priori, né? Que o faturamento do líquido dela cresça em torno de 30% e manter essa proporção de lucro bruto. O lucro bruto seria 30% dessa nova receita. Então, é bem tranquilo você prever.
Né? E por que é importante prever? Porque eu vou saber qual é o lucro por ação, por exemplo. Né? Eu tenho, a priori, como estimar o lucro por ação. Então, para o analista, sobretudo o analista iniciante, essa é uma empresa ótima para você analisar, né? Porque você tem uma linearidade da proporção do CMV, da proporção, consequentemente, do resultado bruto. A margem bruta é em torno de 30% sempre. Ó. Em termos de despesas, né? Oi? Se a gente aumentar a amostra aí, ela continua? Tenho que ver, Tiago. Deixa eu fazer isso aqui. Enquanto vocês... Deixa eu só puxar aqui para ver isso aí. A margem bruta dela. Só um minutinho. Pode ir comentando alguma coisa aí enquanto eu puxo essa informação. Vou deixar a plataforma aberta aqui já. Alguém tem alguma dúvida até então, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu por que é importante ela manter essa proporção de 30% ali de margem bruta? Porque, veja, né? Da margem bruta eu vou tirar as despesas. Se eu tenho um estimativo do comportamento das despesas, né? Que, no caso aqui, a empresa está em torno ali de, no último ano, 12% das despesas, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui é 30%, ó. Eu vou tirar as despesas, o que sobra é 18%. Ora, a diferença daqui para cá foi 12%. Aqui foi um pouco mais, ó. Aqui foi um pouco mais, ó. Aqui era 16%, né? Aí chegou no último ano, foi 12%. A empresa está ganhando eficiência. Todo mundo percebe porque a margem operacional saiu de 14 e foi para 18. A cada ano ela ganha eficiência, tá vendo, ó? Então ela está cortando despesa no período. Ela está mantendo constante a margem bruta e está cortando despesa. Se está cortando despesa, tudo mais constante, a minha margem líquida vai aumentar ao longo do tempo, o que é excelente, pessoal. Né? Que é excelente. Deixa eu só ver aqui como é que está a margem bruta dela ao longo do tempo. Só um minutinho. Peraí. Margem bruta. Deixa eu só puxar aqui na plataforma que eu compartilho com vocês, para vocês darem uma olhada. Margem bruta. Eu vou botar margem líquida também. Vou pegar trimestral acumulando 12 meses. Tranquilo? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem comigo. Peraí. Vocês estão vendo minha tela já? Sim, professor. Então, sim. Ó. Porque eu tenho mestral. Deixa eu botar o anual, que é mais. Para ficar na mesma unidade de medida que a gente está trabalhando ali, né? Vou botar o anual consolidado. Terminando 31/12/2021. Que é a última. Vamos lá. Deixa eu ver se ele puxou certo agora. Pronto. Ó, para isso, pessoal. A margem bruta da VEG era 35. Aí, isso aqui também estou pegando 2009, né? Aí caiu para 29, subiu para 32. Ó, Thiago, tem variação, mas ó, fica nesse patamar. O menor foi 28, tá vendo? 28, 29, 31, 29. Não é muito diferente disso. O Ranger, dos últimos 13 anos, vai de 35 aproximadamente a 29, a 28. De 35 a 28. A margem bruta, né? Ela é bem previsível. Em torno de 30%, eu diria aí, ó. Sendo que, e a gente tá pegando um período muito longo, né? Mas você pega aí nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, o menor patamar foi 29 e o maior foi 31. Então é bem isso mesmo, um VEG. Olha a margem líquida, né? O que aconteceu com a margem líquida, né? Os últimos, de 2019 para cá, ó. Saiu de 11, foi para 15, 15,5. Margem líquida da VEG. Tranquilo, pessoal, aí? Então, com relação às despesas, né? A despesa com venda, que normalmente é a mais importante, né? Porque eu tenho que incentivar os vendedores a fazerem seu trabalho bem feito, caiu de 9% da receita e caiu para 8%, tá vendo? De 9 para 8%. Aqui manteve, né, estática, caiu para 8%. A despesa administrativa, que é difícil cortar, é o pessoal administrativo, né? Caiu para 3%, de 4 para 3%, um ponto percentual. Então, só aqui você tem 2% de ganho aqui, né? De eficiência, né?
Despesa com venda de 9 para 8, despesa administrativa de 4 para 3. Aí você tem outras receitas que subiram 2% no período, né? Na verdade, subiram 810%, na verdade, né? Alcançaram 2% da receita líquida. Então, você ganhou 2 pontos percentuais aqui em cima, né, de ganho de eficiência, e mais 2% de outras receitas, né? Enquanto outras despesas mantendo o mesmo patamar, não houve alteração. Ó, outras despesas operacionais, 3% da receita líquida. Então, isso explica o ganho de eficiência, né? Foram 4 pontos percentuais, né? Você tem um ponto aqui de a redução da despesa com venda, um ponto percentual de redução da despesa administrativa e 2 pontos percentuais de outras receitas, totalizando um incremento de 4 pontos percentuais na margem operacional, que saiu de 14% para 18%. Então, a empresa, ela consegue ganhar nos últimos 3 anos aí 4 pontos percentuais de ganho de eficiência, né? Ela consegue obter um ganho de eficiência de 4 pontos percentuais nos últimos 3 anos na margem operacional, reduzindo 1 ponto percentual em cada uma das despesas, respectivamente, de vendas e administrativa, e gerando 2% de receita operacional que não tinha anteriormente. E aí a margem operacional sai de 14% para 18%. Como a empresa não depende de capital terceiro oneroso, olha para isso aqui, pessoal, o resultado financeiro. Ó, né? Era um resultado financeiro negativo, que não era nem 1% da receita, ó, em 2019, 2020, e em 2021 ela foi ganhar dinheiro com o resultado financeiro, nas aplicações financeiras. Como a dívida onerosa, a dívida bancária é muito relevante, a aplicação financeira dela foi suficiente para gerar um ganho. Tá vendo aqui, ó, de 1%. Na verdade, não é 1% exatamente, né? Ó, 0,73%. Assim como aqui não é 18% exatamente, né? Ó, 17,65%. Né? Aí faz com que o resultado da tributação sobre o lucro seja 18,38%. Né? Mas quase 1% aqui de ganho com o resultado financeiro. Se você compara lá com o Magalu, com o varejo, né? Ela tiveram uma explosão do resultado financeiro. Aqui ele vai ter essa conjuntura de aumento de taxa e ela fez só ganhar dinheiro com isso. O diferencial da empresa é que não depende de capital terceiro, né? E é superavitária, gera caixa adicional. Quando você pega lá o fluxo de caixa da empresa, né? A DFC, você vai ver isso, que a operação não consome caixa, pelo contrário, ela gera caixa. Aí permite, por exemplo, esse tipo de situação. A empresa não depende de capital terceiro, pelo contrário, ela consegue aplicar o excedente para gerar resultado financeiro positivo. Professor, aí você tem... Oi? Bem aí, outras receitas operacionais, sim, são receitas recorrentes ou seria daquele ano em si? Porque teve um aumento muito grande, né? Do ano todo. Se você pegar aqui nos 3 anos, né? Ó, aumento de 125%. Não, perdão. Está falando de receitas operacionais, outras receitas, né? É. Aqui, ó. 1.300%, né? É uma conta importante, deixa eu até marcar aqui, tem que lembrar de uma olhadinha, né? O que é isso aqui na nota explicativa, né? O que está aqui lá dentro? No grupo, professor. Oi? Coloquei lá no grupo. Essa parte aí, outras receitas operacionais. No grupo do WhatsApp ou aqui no chat? No grupo do WhatsApp. Vou dar uma olhadinha aqui que você botou, peraí. Outras receitas operacionais foi, Roniel? Deixa eu ver aqui. Sim, outras receitas e outras despesas. E também esse resultado financeiro, professor, eu vi que é pela questão da variação cambial. Ela tem muita participação como o Vitor falou, né, internacional. O mercado internacional, tanto como vendedora, como importadora de insumo, né? Outras receitas operacionais, né? Tá aqui, ele botou no print, pessoal. Ele pegou lá das notas explicativas. Excelente, viu, Roniel? Outras receitas. Reconhecimento de crédito tributário, né? Que é atípico, que é não recorrente, pessoal. Né? Não vai ter esse reconhecimento sempre, né? É algo não recorrente, que é reconhecido em 2021. E outras, né? O outro é o pouquinho, né? Desse 422 aqui, ó, 368 é o reconhecimento de crédito tributário, naquela questão da exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, que é algo não recorrente. Mas mesmo assim, pessoal, se tirar isso aqui, tirar esse efeito não recorrente, ficaria 87,03. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Ainda teria um aumento de 88%, tá vendo aqui, ó? Evidentemente que teria uma redução do resultado operacional, mas estaria em linha com o ano anterior, ó. Todo mundo percebe aqui, pessoal? Eu tirei o ganho tributário, o reconhecimento do crédito tributário, né? Se tirar, a empresa mantém sua característica anterior. O resultado operacional, que é apresentado 16%, a margem operacional mantém com 16%. Ó. Isso é importante, viu Roniel e demais colegas? Obrigado pelo questionamento. Tente investigar o que aconteceria se aquele evento não recorrente não tivesse acontecido, né?
Seria isso, a empresa manteria o seu padrão. Veja que ela é muito previsível, né? Ela fugiu da regrinha aqui, ó, a margem operacional, porque a gente reconheceu um evento não recorrente, né? Que aí ela saiu de 16 para 18. Mas se não tivesse, manteria o padrão. Né? Outras receitas operacionais. Pois é, eu lembrei da Magalu, né? Que teve alguma coisa assim, não recorrente, que aí deu uma melhoradinha, né? Na verdade, foi Via, não? Foi a Via, que deu lucro. Mas ela deu lucro porque ela aproveitou um crédito tributário, né? Se não tivesse esse lucro, ela não teria esse resultado. Teria tido prejuízo também, a Via Varejo. É importante fazer isso, pessoal. Bacana, gostei, viu? Perfeito. Aí a gente vai lá para o lucro líquido, né? Consequentemente, a margem líquida. Só para você ter noção, pessoal, a variação do lucro líquido em 3 anos, ó. Olha para isso, pessoal. Olha o lucro líquido em 3 anos, ó. Cresceu 124%. Por que o mercado gosta de VEG? Uma explicação está aqui, né, pessoal? A empresa, em 3 anos, mais do que dobrou o lucro líquido, nominalmente, né? E quando você pega a margem líquida, ela é crescente ao longo do tempo. Ó. Era 12, foi para 14, foi para 16. Né? Deixa eu pegar aqui Aí, o que acontece, né? Quando você pega o LPA, o que é o LPA? Esse lucro líquido pela quantidade de ações, né? Ele, 2019 a 2020, subiu 47%, de 2020 para 2021 ele caiu 24%. Mas se você pegar a série histórica do primeiro ano para o último, é um crescimento real de 12%. Né? A pergunta é, por que quando eu pego 2021 para 2020 a 2021, por que o lucro por ação caiu? Veja, o que é o LPA? É o lucro líquido dividido pela quantidade de ações. O lucro líquido aumentou. A quantidade de ações aumentou. Exatamente, Vitor. Ele fez uma oferta subsequente. Olha aqui, ó. Na aba balanço, você vai lá embaixo, olha a quantidade de ações, ó. Ó, 2 bilhões de ações, tranquilo? Olha pra cá, 4,2 bilhões. Ele aumentou a quantidade de ações, ele fez uma oferta subsequente no mercado, né? Professor, na verdade foi um split, não foi não? Foi o dobramento, foi? Split, de 2 para 1. Ah, entendi. Aparentemente parece que foi o dobro, de 2,98 para 4,197. Alguém leu isso? Sim, tem lá no relatório da administração. Entendi. Do desdobramento. Aí, veja, o que aconteceu, né? O papel fica nominalmente, entre aspas, mais barato. Por que mais barato, né? Você vai fazer um desdobramento, tá dobrando a quantidade, né? Mas só nominalmente. Quando você vai pegar o padrão de preço, vai mudar também, né? Toda a estrutura vai mudar. E aí, o LPA cai. Por que o LPA cai? Porque eu estou pegando a pizza e dividindo em mais fatias, né? Uma coisa é eu pegar uma pizza e dividir em 8 fatias. Outra coisa é pegar a pizza e dividir em 16. O tamanho da pizza diminui. Então, o tamanho do lucro por ação cai. Mas mesmo que você mantendo um período maior, se você trabalhar um período maior, veja como é impressionante, né? Eu estou pegando o 2019, que tinha uma quantidade bem menor de ações, né? E mesmo assim haveria um aumento real. E nem faz sentido essa comparação, porque dobrou a quantidade de ações. Né? É só para você ver o tamanho da capacidade da VEG em gerar lucro. E aí a margem EBITDA, veja que ela está ganhando eficiência ao longo do tempo. Olha a margem EBITDA aqui, ó. A margem EBITDA alcançou 17%, de forma arredondada, no último ano. Né? De cada R$100 que ela vende, cerca de R$17 se converte em caixa. Né? A conversão de caixa, a capacidade dela gerar caixa com a operação. Mostra um ganho de eficiência, pessoal. Quando essa margem EBITDA do mercado dá muita atenção para ela, como ela vai aumentando ao longo do tempo, há uma sinalização que a empresa está conseguindo ser mais eficiente de um período para o outro. Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal. Vamos continuar. Vamos para os indicadores. Né? Na minha base aqui, eu criei uma abazinha adicional aqui, AH2119. O que é isso? Eu fiz uma análise horizontal do indicador, né, 2021 para 2019, para verificar o que aconteceu. Né? Só para melhorar a nossa compreensão aqui da capacidade dos indicadores. Né? E, João? Oi? Volta lá no lucro por ação, por favor. Sim, aqui. Se a gente olha só lá no status invest, né, só o lucro por ação, foi uma redução, né? Se não analisar os números completos lá, que houve o aumento do número de ação. Se você analisar friamente o número, você vai dizer que a empresa piorou. Porque o LPA, que era 0,77, foi para 1,15, aí teve algum problema nesse ano que foi para 0,87, né? Isso. Para cá, aumento. Né? É positivo. Ó. Você pegar o ano base, para cá, houve aumento de 12%.
Mas se assusta em subir para 1,15 e cair para 0,87, né? Isso. Mas é isso, né? Houve um split, né? Como o Vitor falou, né? Vamos lá para os indicadores, pessoal. Capacidade da empresa pagar suas contas. Né? Como é que está a capacidade dela no período, né? Então, liquidez corrente é a capacidade dela pagar suas contas de curto prazo. Pessoal, houve uma redução de 7,5% do ano base para o ano mais recente, mas mesmo assim, pessoal, para cada R$1 que ela deve no curto prazo, ela tem 2 a virar caixa, né? Ela tem expectativa de converter 2 em caixa. Então, assim, dificuldade muito pequena, né? Ou nenhuma, inexistente, vamos dizer assim, né? Tudo mais constante, ela não vai ter nenhuma dificuldade em honrar suas dívidas, né? Seus compromissos. Quando você vê a liquidez imediata, você vê, professor, está preocupante, caiu quase 50%, né? Era 0,75, foi para 0,76, aquele movimento lá de aumentar o caixa, né? Na pandemia. Mas aí tem um pós-pandemia, né? Voltou à normalidade e houve uma redução importante aqui de liquidez imediata, né? Mas mesmo assim, pessoal, esse número de 0,4 está muito acima da média do mercado, né? O que é esse 0,4? Toda a dívida que vence até dezembro do ano que vem, ela tem 40%, o equivalente a 40% dessa dívida, ela já tem caixa hoje, né? Que é um número impressionante, né? Então, se eu considerar todos os boletos, toda a dívida vai vencer até dezembro do ano que vem, eu tenho um recurso hoje que conseguiria pagar 40% dessa dívida, né? Hoje no caixa de aplicações financeiras, né? Veja, a gente falou que no ativo circulante, você tem 2 contas mais relevantes, né, na aplicação lá, que era caixa e estoques. Se eu desconsiderar os estoques, ainda assim, a empresa consegue pagar 120% da dívida. Ela consegue pagar toda a dívida, sobra um excedente de 20% no último ano. Embora esse indicador tenha perdido quase 23% no período de 3 anos. Né? Ele era gigantesco, era 1,55 ao 1,20. Mas mesmo assim, estou falando de uma empresa industrial, pessoal. A empresa industrial, se ela não puder contar com seus estoques, ainda assim, se ela não vender mais nada, se ela não puder contar mais nada com nenhuma operação de venda com seus estoques, conseguir vender mais nada, ainda assim, com o que ela tem hoje lá no ativo circulante, ela paga toda a dívida que vence até dezembro do ano que vem na excedente de 20 centavos. E considerando toda a dívida de curto como longo prazo, ela melhorou ao longo do tempo. Ela aumentou 11% a sua liquidez geral. Ela saiu de 1,53 foi para 1,7. Ou seja, se pegar tudo que ela deve no curto e longo prazo, o que ela tem hoje a receber também no curto e longo prazo, tem um excedente de 70%. Ela paga tudo na sobra de 70%. Então, a gente pode concluir que, embora tenha percebido uma redução dos indicadores de liquidez nos últimos 3 anos, ainda assim a VEG se encontra numa situação extremamente confortável de liquidez. A gente não vê tudo mais constante, né, tendo qualidade as demonstrações, a gente não vê risco relevante da empresa não conseguir pagar suas contas, o que é muito bom. Quando chega a estrutura da dívida, a gente viu que ela tem uma redução da quantidade de dívida ao longo do tempo, o passivo circulante vai caindo ao longo do tempo, né? 6% de queda ao longo do tempo. E em termos de qualidade, a qualidade piora, né? Piora consideravelmente, de 0,66 para 0,80. O que é isso, né? Uma maior participação da dívida de curto prazo frente à dívida de longo prazo. Ela tem um aumento de 20%. Mas a gente viu que, analisando qualitativamente essa dívida, a dívida onerosa, o passivo oneroso, é muito pequeno, representa, acho que, aproximadamente 7% de toda a origem, né? Ou seja, a dívida com bancos é muito pequena. Então, mesmo tendo essa, entre aspas, piora na qualidade, a empresa, ela priorizando contratar dívida de curto prazo, é uma dívida não onerosa, é essencialmente fornecedores, né? E tem aquela outra dívida lá que a gente tem que investigar depois, né? Que a gente falou, que foi outras, né? Outras obrigações, que é a dívida mais importante. A gente não, pela demonstração aqui, genericamente, não tem que saber o que é exatamente, né? Mas você vê que a empresa depende muito pouco de capital terceiro, o grau de endividamento é o ativo dividido pelo ativo total, então, do ativo, apenas 41% do ativo é financiado com dívida, o restante é com capital próprio. E essa dívida aqui é tanto de curto prazo como de longo prazo. Então, o grau de dependência que era pequeno, relativamente pequeno, caiu ainda ao longo dos 3 anos, o que é muito bom. Quando você analisa a imobilização do PL, ele está num patamar muito interessante, tanto a imobilização do PL como dos recursos não correntes, né? Ambos caíram ao longo do período, mas mesmo assim, pessoal, o resultado ainda é muito bom. O que esse indicador quer dizer? Imobilização do PL. Apenas metade do PL está, entre aspas, preso financiando ativo de baixa liquidez. Ou seja,
a empresa só utiliza metade do patrimônio líquido, do capital próprio, para financiar imobilizado, né, investimentos, intangível. A outra metade está alocada para financiar ativos realizáveis a longo prazo e ativos circulantes. Então, metade do patrimônio líquido está sendo direcionado para ou ativo realizável a longo prazo, ou o que é melhor, ativos de alta liquidez, caixa, estoques, títulos a receber, coisas que estão girando no curtíssimo prazo e gerando recurso para a empresa, uma vez que ela é lucrativa, né? Isso é muito bom. Quando você considera então, o PL como o exigível a longo prazo, há uma redução, mas mesmo assim o resultado ainda é muito bom, pessoal, né? O que você tem aqui? No último ano aqui, quase 46% de toda a origem de longo prazo, seja própria ou seja terceira, está financiando ativos de baixa liquidez, mais uma vez, imobilizado, investimentos intangíveis. Consequentemente, quase 66% dessas origens de longo prazo, que a parte dela é onerosa, né? Exigível a longo prazo. Mas eu vou pagar no longo prazo, 15 anos, 20 anos, considerando que a empresa industrial ela consegue financiamento com o BNDES nessa perspectiva, né? E eu estou pegando esse dinheiro, 60% desse dinheiro, aproximadamente, 56% desse dinheiro, perdão, né? E aplicando em realizável a longo prazo ou ativo circulante, né? Estoques, títulos a receber. Então, resumidamente, o que a empresa está fazendo aqui? Ou ela está pegando, ou não, ela está pegando patrimônio líquido, capital dela, não oneroso, que você não vai devolver, né? E está pegando também parcialmente um financiamento de 20 anos, 30 anos, e está pegando parte desse recurso e alocando para financiar estoques, e alocando para financiar títulos a receber, e alocando para financiar caixa. Sendo que o caixa era tão excedente que ele gera um resultado financeiro positivo, de lá na DRE. Então, a empresa está numa situação de estrutura de capital muito interessante, né, que contribui positivamente para o resultado. Em termos de indicadores de atividade, né, pessoal, é importante a gente nunca comparar o incomparável, né? Por que eu estou dizendo isso? Não faz sentido você querer comparar os indicadores de atividade, de liquidez, endividamento da VEG com Magalu, que a gente analisou semana passada. São setores diferentes. Cada setor tem uma conjuntura, tem uma característica, tem sua peculiaridade em termos de necessidade de capital de giro, de conjuntura de indicadores de atividade, rentabilidade. Você não pode comparar o incomparável. Estou dizendo isso porque eu já vi muito influenciador digital cometer o erro extremo de, por exemplo, comparar Banco Inter com o Banco do Brasil, né? São características, embora sejam bancos, mas são estruturas, cada um tem uma tese, né, de execução completamente distinta, então não faz sentido. Professor, e onde é que eu posso identificar essas estruturas? Tem setoriais, eu vou mostrar. Se der tempo hoje, me cobra daqui a pouquinho. Né? A gente tem padrões da indústria. Então, por exemplo, você botar Instituto Asafnet na internet, você vai achar um site do Asafnet que ele traz esses indicadores por setor. Entendeu? Você pode calcular, né? Eu consigo calcular porque eu tenho acesso a uma base, né? Que eu pego todas as empresas e calculo a média. Tipo assim, eu pego todas as empresas do setor de proteína animal, né? E lá eu peço um indicador e calculo a média. Qual é a média de liquidez corrente por setor? E aí, evidentemente, eu estou pegando só de capital aberto. Mas no Asafnet, o instituto dele lá, ele tem esses números médios de cada dessas variáveis aqui por setor, mas considerando não apenas capital aberto, também capital fechado, salvo engano. Mas ele tem esses números setoriais lá. Pode dar uma olhadinha, bota aí no Google Instituto Asafnet. Ele tem essas informações. Bacana? Então, prazo médio... Só repetindo, porque está muito baixo aqui no computador áudio. Qual é o nome do site, por favor? Instituto Asafnet. Deixa eu botar aqui para vocês verem aqui. Ó. Instituto Asafnet. Aquele Asafnet que tem livro dele aí, ó. Instituto Asafnet. Muito bacana esse site, viu? Ó, tem, indicadores de banco, tá vendo, ó? Tem uma série de indicadores aqui, ó. Tipo de indicadores. Aí vocês podem explorarem aqui que tem muita informação. Tem muita... Você pode pegar por setor, tá vendo, ó? Você pode... Tem a planilha, né, ó. Pareceres, enfim. Aqui você tem os índices setoriais. Indicadores de economia, enfim. Tem muita coisa interessante aqui dentro. Estudos técnicos. Ó, inflação, enfim. E parte delas aqui, ó. Tá vendo? Companhias abertas, tá vendo?
Indicador de valor, demonstrações financeiras, né? Aqui, ó. Só para ter uma noção. Setor, eu quero setor de água e saneamento. Olha, baixou uma planilhazinha, tá vendo? Esse vai abrir para vocês. É para mim que não... Enfim, deixa eu voltar para mim, mas tá aqui, viu? Aqui, os índices setoriais tem aqui nesse site da SAF Neto aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente não perder o nosso foco da análise. Mas ele puxou, tá vendo? Porque deu um corrompido aqui, mas ele puxou. Dê uma olhadinha aí. Mas tem. Então, prazo médio de renovação dos estoques, né? Idealmente, pessoal, quanto menor, melhor. Mas lembre, ele está falando de uma empresa que aumentou muito os estoques, é a conta mais relevante do ativo circulante, né? E uma empresa industrial. Então, é razoável que ele tenha um prazo médio de estoques, né? É importante, né? O que é o prazo médio de renovação dos estoques? É quantos dias, em média, o estoque demora para ser vendido, né? Então, ele aumentou 30% no período, demora hoje em torno de 141 dias, mas lembre, é uma empresa industrial, né? Não é o varejão que a mercadoria está exposta lá, né? Em compensação, o prazo médio de recebimento de vendas caiu. O cliente demandava em torno de 74 dias para pagar para ela, agora em torno de 66 dias, uma queda de 11% aproximadamente. E o prazo médio que o fornecedor dá para ele aumentou aqui ao longo do período. Aumentou. Ó, ele teve um ganho de 13% aqui no prazo médio que o fornecedor dá para ele, né, o que é interessante. Né? O ciclo operacional também teve um aumento de 13%. Veja, a conta mais importante para ele é estoques, aumentou 30%. Mas ele conseguiu, embora tenha esse aumento importante, ele conseguiu mitigar esse aumento, reduzir, porque ele teve uma redução do prazo médio de pagamento de compras, de recebimento de vendas, e um aumento do prazo médio de pagamento de compras. Então, a mercadoria demorou um pouco mais para ser vendida, mas ele conseguiu receber mais rápido e pagar mais tarde ao fornecedor. Isso fez com que o ciclo operacional, a operação aumentasse só 3%. Consequentemente, o ciclo financeiro aqui, uma vez que ele conseguiu esses dois benefícios, né? Receber mais rápido e pagar mais tarde. Né? Então, houve um aumento de 3,5%. Oi? O senhor tem conhecimento de algum setor que tem um ciclo financeiro negativo? A professora Augusta falou que a Natura é uma das empresas que tem um ciclo financeiro negativo. Vamos estudar, Vitor. Eu não lembro, não. Vamos estudar. Né? Eu vou buscar na base calcular, ver se eu tenho essa variável. O ciclo financeiro não é uma variável que tem nas bases, não, entendeu? Nenhuma dessas aqui, ó. Se for lá no Status Invest, isso aqui você não tem no Status Invest, não. Aí tem que calcular, né? E tem variação também nesses cálculos, entendeu? Aqui é uma estimativa, né? Porque ele está pegando a receita líquida, o ideal seria pegar a receita bruta, né? Mas é uma estimativa. Mas não tem no Status Invest, aqui você tem que calcular. Como é que a empresa conseguiria ter um ciclo financeiro negativo, né? Ela, idealmente, né? O estoque seria just in time, ou seja, ela tem um estoque mínimo ali, e quando o cliente faz o pedido, ela insere o pedido na indústria, ela vender tudo à vista, ou majoritariamente à vista, e pegar um prazo bom com o fornecedor. Né? Isso explicaria, em teoria, ter um ciclo financeiro negativo. Mas variações, não necessariamente esses extremos, né? A empresa tem um estoque pequeno, vende tudo ali, a maior parte no cartão ou à vista, e o fornecedor dá um prazo muito grande para ela, porque ela é um player grande, né? Ela é o maior do mercado. Então, por exemplo, a Natura, em tese, poderia ter essas características. Sinceramente, eu não sei. Né? Eu não sei, tem que dar uma olhadinha na Natura. Né? Se você me perguntar genericamente, eu diria para você, eu esperaria isso no empresa.com. Uma empresa que tem um estoque muito, muito ajustado, tem parceria com a indústria. Né? Você faz o pedido lá no .com dela, ela pega esse pedido e faz na indústria, e pede para a indústria despachar diretamente para a casa do cliente. Ou para uma central dela lá, de estoque, e naquele armazém, ela manda para casa do cliente. Né? Que vende com Pix, não vende à vista, majoritariamente, e como ela é tão grande, ela tem um poder de barganha com o fornecedor e faz com que ele tenha um prazo grande. Seria uma justificativa, né? Idealmente, né? Falando. Mas, sinceramente, eu não sei, Vitor. A gente pode investigar. Posso investigar durante a semana para a próxima semana. Só me cobre, senão eu esqueço. Mas é porque, veja, na base não tenho, eu tenho que calcular. Eu tenho que puxar as variáveis na planilha, né? Montar a planilha e calcular. Eu vou até ver se eu não calculei isso para o pessoal de análise das demonstrações. É bem possível que eu tenha calculado na disciplina deles lá. Eu não lembro aqui de cabeça se eu calculei, mas todo o assunto que eu estou dando para eles lá
eu estou puxando a base, montando a base com empresas reais, a bolsa, né, com o Ibovespa, para eles tenham noção de como é que é o comportamento das empresas. Eu vou verificar. Índice de rentabilidade, né? O que a gente enxerga aqui? O giro do ativo aumentou ao longo do tempo. Do ano base para 2021 aumentou quase 16%, que é muito bom. A empresa está girando o ativo de forma mais intensa, né? O que ela vendeu foi quase o total, que em 2021 ela vendeu quase o mesmo volume que ela tem investido no ativo, né? O que é muito bom. Porque se isso acontece com isso aqui, ó, ou seja, se eu vendo mais aumentando a margem, você tem o melhor dos cenários. A margem líquida, que era 12,23, foi para 15,52. A gente viu lá na DRE, lembra lá na DRE, margem líquida? Lucro líquido pela receita líquida. Saiu de 12,20, foi para 15. Né? Um aumento de 27%. Pessoal, note, eu estou vendendo mais e eu estou sendo mais lucrativo, pô, olha o que acontece com ROA. Né? Lembre que ROA é lucro líquido dividido pelo ativo total ou, de outra forma, giro do ativo vezes margem líquida. O giro do ativo aumentou quase 50%, pessoal, no período. E lembre que o ativo está crescendo, o ativo total está crescendo. A gente fez essa análise no ativo, você vê que o ativo total cresceu. Mas como ela está melhorando a margem líquida e aumentando consideravelmente o seu giro, ela está vendendo mais, olha o que aconteceu com o ROA. Aumentou 47% no período. Né? Fenomenal. A margem EBITDA, né? A gente já viu lá, a gente fez aquele cálculozinho da margem EBITDA, ela aumentou aqui, né, 22% no período, né? Tá melhorando a eficiência. Veja, ela está vendendo mais, com a margem líquida superior, né? E está conseguindo cortar a despesa. É isso que mostra que a despesa operacional, que mostra a margem emitida, né? Então, a empresa está se comportando em termos de rentabilidade muito bem, obrigado. O retorno do patrimônio líquido aumentou um pouco menos com o ativo que o retorno sobre o ativo, mesmo assim, um aumento extremamente expressivo no período de 3 anos, né? Saiu de 18,3% aproximadamente para 26%, um aumento de 43% no período de 3 anos. E o grau de alavancagem, né? Houve uma pequena redução, mas mesmo assim continua sendo interessante para o acionista a empresa ter inserção de capital terceiro na estrutura de capital. Tá aqui, ó. Quando é maior do que 1, quer dizer que a inserção de dívida ou de capital terceiro no negócio faz bem para o acionista. Só para você ter noção da análise do indicador, o ROI da empresa seria 71% menor se eu não tivesse dívida na estrutura de capital da empresa. O fato de ter dívida na estrutura de capital e uma dívida que tem um custo menor do que o retorno dos ativos faz com que o ROI seja 71% maior por conta disso. Todo mundo entendeu essa interpretação, pessoal? Quando é maior do que 1, você elimina 1, o restante é a interpretação. 71% quer dizer o que aqui? Esse 0,71. Que o fato da empresa estar contratando dívida, inserindo na estrutura de capital, faz com que o retorno sobre o patrimônio líquido seja 71% maior do que seria em um cenário base no qual a empresa só utilizasse capital próprio. Por que isso acontece? Porque o custo da dívida é menor do que o retorno sobre os ativos. A empresa está pegando uma dívida que tem um custo menor que 15,25. E como esse custo é menor, ela aplica e ela está aumentando o giro, ela está aumentando a eficiência na utilização dos ativos para gerar retorno. Isso faz com que haja um incremento do bem-estar do acionista. Na ordem aqui, em 3 anos, um incremento de 43%. Então, em termos de rentabilidade, a empresa está muito bem, obrigado. Então, veja, a empresa está muito bem em termos de liquidez, está muito bem em termos de estrutura de capital, os índices de atividade têm uma leve piora, mas nada que venha dificultar o desempenho da empresa. Né? Índices de lucratividade muito bons, né? Eu diria até excepcionais quando eu considero ROA e ROI, o incremento que houve no período de 3 anos. E aí a gente vai para o se não. Né? É o que eu podia dizer para vocês aqui. Né? Estaria tudo perfeito. Só não está perfeito por conta dos indicadores de mercado. Né? E eu estou dizendo que não está perfeito pensando no novo entrante, no cara que vai entrar na empresa. Muito embora esses indicadores tenham tido uma leve redução, consequentemente, uma melhora para quem quer entrar no 2022, né? No primeiro e segundo trimestre de 2022. O valor patrimonial da ação caiu 21,5%, mas você nem se preocupa com isso aqui, porque o Vitor já falou que houve aquele desdobramento das ações, né? Então, faz sentido ter caído, é normal ter caído, né? O lucro por ação teve aquela redução que a gente já viu, mas se você pegar o período de 3 anos, mesmo tendo desdobramento, foi um aumento de 12% aqui na série de 3 anos, né? Veja que teve um desdobramento aqui da ação. Aí o que acontece? Aí tem os sinãos. Ok, ó, pessoal. As ressalvas que eu quero fazer aqui para vocês, né? Aqui e aqui. Preço VPA, né? O que é o preço VPA? É o preço atual dividido pelo valor patrimonial da ação. O que é o valor patrimonial da ação? É o PL dividido pela quantidade de ações, né?
E o preço está, né, 142% maior do que há 2 anos atrás. Né? No período de 3 anos, o preço VPA aumentou 143%. Por que aumentou tanto, pessoal? Expectativa do resultado futuro da empresa. A empresa está muito boa, obrigado. E não é apenas nós que estamos vendo isso, o mercado está vendo isso. Então, essa visão que a gente teve até agora, o mercado é ciente. E tanto ele é ciente que ele está pagando 10 vezes o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? Numa situação extrema, seria, se a empresa parasse hoje, ela vendesse todo o ativo, liquidasse toda a dívida, é o que sobraria por acionista. Esse aqui, ó, 3,34. Cada acionista receberia 3,34. Né? A empresa hoje, em decorrência de tudo que ela fez no passado. Só que o mercado, ele não avalia o investimento olhando para trás. Evidentemente, o passado é importante, mas muito mais importante é o que vem pela frente. Qual é a expectativa de resultado futuro? E o mercado está pagando 10 vezes o valor patrimonial da ação. Isso aqui, 31 de dezembro, tranquilo? 10 vezes o valor patrimonial da ação. Um incremento de 143% no período de 3 anos. O mercado confia muito, o mercado espera muito no que a VEG vai entregar, na execução da VEG nos próximos anos. Tranquilo? Então, olha para cá, né? Era 4,07, hoje está 9,98. Né? Qual é o teto, professor? Para cima não tem limite, né? Isso aqui pode ir avançando muito. Mas o Benjamin Graham coloca que isso aqui é um valor extremamente caro. Né? Preço VPA de 10. Né? Você lembra lá qual é o teto que o Benjamin Graham coloca lá para preço VPA? Preço valor patrimonial da ação? Alguém lembra? Ó, página 375. Se eu não me engano, era 15, professor. E o PL era 25. Se eu não me engano, era 15 e o PL era 25. Não. O preço VPA, Vitor, é 1,5 só. Tá na página 375. O preço da ação de, no máximo, 1,5 vezes o valor patrimonial. E o PL de 15. Aí ele faz uma multiplicação lá na frente e diz, ó, se você pegar o preço VPA e multiplicar pelo preço lucro, o resultado não pode ser maior que 22. Não deve ser maior que 22,5. Né? Então, pelo critério do Benjamin Graham, ele não entraria nessa empresa. Veja. Né? Seguindo o método do Benjamin Graham, que é uma estratégia defensiva. Lembremos, pessoal, né? Estratégia defensiva, para você preservar patrimônio. Mas tem muita empresa que tem um preço VPA de 0,3. Só para você ter noção, o Banco do Brasil, o preço VPA dela está menor que 1. Tá era 0,6. Aí, como tem essa valorização toda, não sei exatamente quanto é que está hoje, mas deve estar 0,7, 0,8. Tá? O Banco do Brasil hoje, ainda com todo esse aumento que teve, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Né? E o lucro dela já foi revisto na analista de mercado, estão prevendo um lucro. O guidance já foi elevado, porque está sendo muito bom esse ano o resultado dela. Né? E por que o papel ainda não está no mesmo patamar de valuation dos players privados? Né? Justamente pelo risco político. Né? O risco político é muito grande. O governo federal é o controlador da empresa. Né? Tranquilo, pessoal? Então, o mercado tem muita expectativa. Essa visão que a gente teve tão otimista da VEG nos últimos 3 anos, o mercado também tem, e está aqui, ó, refletido nesse preço VPA. Quando você pega o PL, né? O que é o PL? É o preço atual dividido pelo lucro por ação. Veja, pessoal, que ele aumentou 70% em 3 anos. Né? O mercado estava pagando 22 vezes o lucro por ação, agora está pagando 38 vezes. Né? Mais uma vez, está acima do que o Benjamin Graham diria que seria razoável. Né? Página 387. O preço atual não deveria ser mais do que 15 vezes o lucro médio dos últimos 3 anos. Né? Está se pagando aqui 38 vezes, pessoal. Então, o que eu posso dizer? O papel é muito bom, mas está caro. Né? Professor, não quer dizer que esse CRI possa virar 50, 100, 200? Pode. Não estou dizendo que não pode. O que eu estou dizendo é que a minha avaliação está muito caro. Está aqui, ó, 37,85 vezes o LPA, o lucro por ação dos últimos 12 meses. 37 vezes. Aí você pega lá o PSR, né, o preço, a receita por ação, né, a receita da empresa lá dividida pela quantidade de ações, o mercado está transacionando quase 6 vezes a receita por ação. Né? Já foi 2,72, né? Aumentou 115%. Né? É outro indicador de valor último que mostra que a empresa está cara. Né? Aí você tem a rentabilidade da ação. O que é rentabilidade? É o lucro por ação dividido pelo preço. Né? Idealmente, essa rentabilidade da ação você deveria calcular dividir pelo seu preço médio da sua carteira. Como a gente não tem aqui, né, a gente está pegando o fechamento de 31/12, você vê que a rentabilidade da ação está caindo. Não porque a empresa está sendo menos lucrativa, né? Mas lembre, tem um split aqui, ó, tem um desdobramento, né? E o preço está subindo. Então faz sentido a rentabilidade está caindo ao longo do tempo, porque eu dobrei a quantidade de ações e ainda o preço está subindo. Você percebe isso
preço VPA e pelo PL e pelo PSR, né? O mercado está muito otimista com o resultado futuro da ação. Qual o risco, pessoal, numa empresa dessa, do meu ponto de vista, né? Se vier algum número decepcionante. Se vier algum número decepcionante, meus amigos, isso aqui tem muita margem de realização. Porque o mercado está num patamar de valuation aqui, ó, muito elevado, frente ao que era praticado para ela mesma 2 anos antes. Tá vendo aqui, ó? Olha para isso aqui, era 4, foi para 9. Era 22, foi para 37. Era 2,7, foi para 5,87, né? Então, se a empresa, em algum período, em algum trimestre, mostrar fragilidade na sua execução, a realização pode ser muito forte. Essa é a preocupação. Em termos de dividendo, não é uma empresa, embora ela tenha uma evolução aqui no período de 22%, não é uma empresa pagadora de dividendo. Né? Ela sempre paga dividendo, mas ela não vai se diferenciar da média em termos de dividendo yield. Veja que o dividendo yield ali é abaixo de 2%, tá vendo? E houve uma queda de 36% no período, saiu de 1,87 para 1,20. Né? Mas o payout é, vamos dizer, acima da média. O payout aqui, o que é o payout? É o percentual do lucro distribuído. Né? Em torno de um aumento de 8% no período, ela é 41, caiu para 37, mas está em o último ano aqui 45%. O que é isso? Do 100% do lucro líquido, 45% é distribuído, o restante, 55%, é reinvestido na própria empresa. Né? Então, é uma empresa que distribui, vamos dizer assim, acima da média, o payout é 45%, mas não é uma empresa pagadora de dividendo, não é uma empresa vaca leiteira, né? É uma empresa de crescimento. Como é que a gente sabe que é uma empresa de crescimento, professor? Você vê lá a evolução, né, do lucro no período. Né? Como é que o LPA cresceu no período? Ó? O LPA aqui, ó, cresceu 12%, né, no período, lucro por ação. Né? Você vê lá a receita da empresa, a gente pega lá a DRE, a receita cresceu aqui ao longo dos últimos 3 anos, 77%. Então, é uma empresa de crescimento, não é empresa distribuidora de dividendos. É importante a gente entender a característica da empresa. Né? Quando você pega lá a expectativa de crescimento, né, houve um aumento de 34% na expectativa nos últimos 3 anos. Né? O G saiu de 10,7 aproximadamente para 15, né? Quase 15, quase 14,3. Né? É a expectativa de crescimento do lucro por ação ou do dividendo por ação no ano subsequente. Né? Então, a empresa realmente de crescimento, aqui confirmado pelo G crescimento. Algum questionamento até então, pessoal? O João Pedro botou que o preço VPA do Banco do Brasil 0,77. Né? Que, se você comparar com o Bradesco, João Pedro, olha de um Bradesco para você ver a diferença, né? O Banco do Brasil está performando já em torno de retorno no patamar dos bancos privados e só não está voando em termos de cotação mais ainda, porque tem uma valorização importante nos últimos 12 meses, justamente por conta do controlador e por conta da eleição esse ano. Né? Se não fosse isso, pessoal, era extrema... Tipo assim, se hoje, nesse desempenho de hoje, fosse o primeiro ano de governo, pô, era muito tranquilo você investir no Banco do Brasil. Eu tenho na carteira ele ainda, mas eu estou monitorando o que vai acontecer, né? Monitorando as propostas de ambos os principais candidatos, né? E monitorando preço de mercado, enfim, para ver o que eu vou fazer com ela. Porque o risco é justamente entre um governo e muda, né, as diretrizes do banco e aí o mercado realiza. Tranquilo, então, pessoal? O que a gente pode concluir da VEG? Né? Uma empresa que tem ótimos fundamentos contábeis, né? Ótimos fundamentos mesmo em termos de liquidez, estrutura de capital, em termos de atividade, rentabilidades, né? O único, se não, né, é justamente, como ela é tão boa, o mercado está pagando alto, está pagando caro para entrar. E aí eu me preocupo, eu, enquanto investidor, né? Então, em termos de análise fundamentalista, eu diria que a empresa está excelente, né? Você tem excelentes expectativas para o futuro, né? Qual a minha preocupação? Como está no padrão de valuation muito caro, minha preocupação é ela ter algum problema de execução, ela entregar algum resultado, uma redução de margem, entendeu? E aí o mercado realizar. Que foi exatamente o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Daqui a pouco a gente entra nessa perspectiva. Na verdade, eu posso até mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui desse ano só. Vou pegar do 31/12/2021 até hoje. Até hoje é 20/8/2022. Eu quero pegar os trimestrais, perdão, sem acumular 12 meses, só para vocês notarem. Né? Um ano só, 3 meses, trimestral. Vamos ver o que aconteceu. Com VEG nos últimos 3 meses. Nos últimos 6 meses, né? Os 2 balanços publicados esse ano.
A margem bruta, ó, todo mundo tá chegando aqui, pessoal? Minha tela? Ó para isso, pessoal. Sim, professor. Olha a margem bruta da VEG, né, nos últimos trimestres, né, ó. Tá vendo, ó? A margem bruta caindo, tá vendo? A margem líquida subiu, mas depois, ó, caiu a margem líquida. Aí quando você pega o valor do mercado, ó o valor do mercado. Tá vendo aqui, pessoal? Ó para isso, ó. O que é o valor do mercado? É preço vezes quantidade. Então, ó, olha o que aconteceu. Se você pegar lá no Google lá, o VEG3, vou pegar aqui, ó, 6 meses no ano. Tá vendo? No acumulado do ano, que era de 7%. Mas se você pegar aqui, ó para isso, pessoal. 35%. Por que caiu isso aqui? Foi a divulgação do balanço. Depois que divulgou o balanço, ó, o que aconteceu? Esse é o risco, tá vendo? Aí você pega um cara apressado, aí o cara sai no prejuízo. Por que aconteceu isso? Por conta da redução das margens. Né? Por conta disso aqui, né? Ó, redução das margens. Aí, uma empresa de crescimento, a expectativa é muito grande. Qualquer desvio na execução, qualquer número que vem um pouquinho abaixo das expectativas, acontece esse tipo de comportamento. É por isso que eu tenho um pé atrás com a VEG, não por conta do fundamento, mas por conta do padrão de valuation que está sendo adotado. Pessoal, alguma observação que vocês queiram fazer com relação ao relatório da administração? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Deixa eu parar aqui de compartilhar a minha tela aqui para não ficar toda a tela. Alguma observação, pessoal? Eu achei um ponto muito interessante. Licença. Oi. Pode falar, Vitor. A tabela 2 de disponibilidades e financiamentos, que aí ele traz o caixa livre. Eu estava verificando, ele tem instrumentos financeiros derivativos. Só queria saber em que conta esse valor fica. Ele fica no investimento ou ele não fica nas aplicações financeiras nem disponibilidade? Fica onde, mais ou menos? Vitor, depende muito qual é o objetivo, entendeu? Se for para longo prazo, aí vai ficar como investimentos. Mas se o cara fez uma aplicação ali mais especulativa, curtíssimo prazo, ele deveria classificar como aplicações financeiras de curto prazo. O que vai dizer é qual é o objetivo dele com aquela aplicação, entendeu? Uhum. Os números, o relatório da administração tá redondinho, tá? Conforme tudo que a gente já viu, tá tudo lá mesmo, colocado certinho. Tá. Eu só tenho uma observação, Vitor, que eu botei aqui, ó. Você consegue ler aí? Me chamou muita atenção e me preocupou. Ó. Uhum. Sim, tem lá no final do relatório. Hã? A KPMG, que é uma das Big Four, né, de auditoria, ela presta serviço de auditoria para a VEG e também presta consultoria. Como é que eu sei isso? Lá no relatório da administração, no finalzinho, tem quanto ela pagou para a KPMG pelo serviço de auditoria e quanto ela pagou também pelo serviço de consultoria. Qual o problema desse tipo de procedimento, pessoal? Por que eu estou dizendo que é um problema? O que vocês acham? Maquiagem das contas, né? Não necessariamente maquiagem, Roniel, mas conflito de interesse, entendeu? Como é que eu estou prestando consultoria para você e depois eu vou dar um parecer negativo? Conflito de interesse, entendeu? Lá fora é proibido isso. Aqui no Brasil tem uma discussão no sentido que não é uma boa prática, entendeu? Então, eu não vejo com bons olhos isso, eu fico com o pé atrás. Porque qual é a autonomia que a KPMG vai ter para dizer que, para dar uma ressalva? Como é que ela vai dar ressalva se ela prestou consultoria? Né? Por que ela não viu isso antes? Então, tira a autonomia em tese, diminui a autonomia da auditoria. A qualidade da auditoria cai, na minha percepção. Então, isso me chamou a atenção. Ela é auditada pela KPMG e a KPMG ela presta consultoria para a empresa. Então, observar isso que me chamou a atenção.
É uma falta de controle, né, não, professor? É uma redução da qualidade do controle, exatamente. Isso vai reduzindo e vai aumentando o risco, porque dificilmente ela vai avaliar o serviço dela como ruim. Se ela está prestando a consultoria, depois ela vai dizer, não, encontramos um erro no serviço que eu prestei. Complicado. Exatamente. Que reduz a confiabilidade, entendeu? Reduz. Se ela tivesse colocado aqui para mim que a KPMG fez auditoria e a Ernest Young fez consultoria, ótimo. Para mim não teria nenhum problema. Agora, a mesma empresa faz as duas coisas, eu fico um pé atrás. Estatuto social, né? Não tem nada de diferente, né? Eu achei ele mais limpo do que o Estatuto Social da Magazine Luiza, né? Aí é demais, viu, Vitor? Aí não sei, aí é difícil, viu, Vitor? Vocês assistiram Rei dos Stonks lá na Netflix? Acho que é Stonks, alguma coisa assim. Rei dos... Tá na Netflix, muito boa a série. Assistam lá, são 6 episódios. Que é a Cable Cash. Eu vou ver esse da Aero, nunca vi da Aero, não. Eu sei o caso, mas não vi a série, não. O documentário, não. Assistam, Cable Cash, é o Rei dos Stonks. Rei dos Stonks, acho que é uma coisa desse tipo. Que é uma empresa alemã, né? É uma série de 6 episódios, muito boa mesmo a série, né? E tem muita essa discussão da empresa corrompendo os auditores auditarem minha boca. É muito boa a série, eu assisti em 2 finais de semana. São 6 episódios, boa mesmo, assistam. No documentário da Enron eles falam isso, porque a própria empresa que fazia a auditoria da Enron e as demonstrações contábeis que eles estavam manipulando os números, mascarando, maquiando, eles próprios declararam falência junto com a Enron. E Vitor, era uma top 5, viu, Vitor? A empresa de auditoria era uma das maiores do mundo. Era a 7ª maior lá na época dela. Acho que é Arthur Anderson, né? Hã? A empresa lá? Você lembra qual era a empresa? Não lembro. Acho que era Arthur Anderson, acho que é o nome dela. Era uma das top 5, top 7, sei lá. Top 7, né? Era 7 maiores, 5 maiores, sei lá, alguma coisa do tipo. Era uma grande, né? E ela se queimou todinha, acabou com a reputação dela e faliu junto. Né? E a Enel, pessoal, era uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo, né, Vitor? Sim. Eu vi que a maior parte dos golpes que a Enron aplicava era relacionada ao mercado financeiro. A primeira foi de os traders eles estarem operando, desviando dinheiro e operando mercado vendido para gerar lucro para eles e para a própria empresa. Não, mas presidente também, viu, Vitor? Sim, no começo. Ela nos primeiros 2 anos, ela foi fundada em 85 e em 87 já teve esse primeiro caso dos traders desviando dinheiro. O presidente, que era o Kenneth Law, ele descobriu, no entanto, ele só mandou um documento dizendo: continue nos trazendo milhões, porque a fraude desses traders, quer queira, quer não, estava trazendo lucro para a empresa. E aí depois, com a contratação do Jeffrey Skilling, que era o gestor de operações financeiras, foi ele que buscou mais ganhos no mercado financeiro com marcação a mercado para a Enron. E parece que com essa marcação a mercado eles poderiam declarar os lucros que eles não tinham no dia da apuração. E aí eles conseguiam inflar ainda mais as demonstrações contábeis. Sim. Eles compraram várias empresas e vendiam para a própria empresa, vendiam para ele mesmo, reconheciam como receita, eles ativaram despesas, eles fizeram um monte de coisa, e é um bom estudo, pessoal, para entender contabilidade, fraude contábil, né? E assim, é difícil a gente pegar isso de demonstrações contábeis, pessoal. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é importante a diversificação, por isso que é importante a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Tem que tomar cuidado porque a gente está apelando a uma empresa, né, uma das maiores empresas de energia do mundo, uma empresa do mercado norte-americano, que é o mercado maduro, que tinha como auditoria uma das grandes do mundo, e uma empresa que estava cheia de fraude, né? E muita gente perdeu dinheiro com ela. Muita gente quebrou mesmo lá, porque tinha muito dinheiro aplicado na Enron, né? Então, cuidado, né? E é interessante estudar para a gente ver as implicações disso, né? Qual era a fraude, como é que foi feita essa fraude, será que tem como detectar nas demonstrações? Porque toda essa análise que a gente fez aqui, pessoal, ela só é verdadeira se a demonstração for verdadeira. Se o insumo é ruim, o produto é ruim. Né? Se entra lixo, sai lixo. Então, toda essa análise aqui nossa é partindo do pressuposto que as demonstrações estão corretas, né? São justas, né? São fidedignas, né? São coerentes com o resultado da empresa. Se isso não for verdadeiro, tudo que a gente fez aqui foi só perda de tempo, em termos de compreender o que a empresa é. Né? Então, em termos de estatuto social, né, é mais do mesmo, né? Ela vai distribuir 25% do lucro líquido, né, ajustado, né, novo mercado, né? Eu achei o estatuto social dela mais limpo, vamos dizer assim, do que
mais enxuto, né, do que Magalu, por exemplo. Né? Não sei se vocês tiveram essa percepção também. A grande diferença, eu acho que o DIC foi no RA, professor. Comparado com a da Magalu, tá perfeito, Melhor, né? da velho. Não tem nada de ajustado, não tem nada que possa confundir a cabeça do leitor. E o da Magalu, o RA parece propaganda, você concorda? Justamente, eu pensei até que todos os modelos fossem daquela forma Na verdade, da esse é o Magalu. problema, porque é livre, entendeu? Se você pega o da Vale, muito bom também, grande, o da JBS também, muito bom. Então, assim, não tem um modelo padrão, entendeu? Você tem minimamente, espero que o cara minimamente comente o resultado passado, né? Por exemplo, inclusive, o guidance não é obrigatório, a expectativa, as estimativas por ano, né? Agora, o que é obrigatório é, se ele reportar o guidance, as estimativas, ele tem que fazer o comentário das estimativas anteriores. Se alcançou, não alcançou, por que não alcançou. Bacana? Rapaz, eu vi um ponto de... Pode falar. Um negócio que eu achei legal é essa questão de diversificação geográfica. Ela tem empresas em 5 continentes. Exatamente. Na África ela não citou, né? Mas ela tem colaboradores lá, creio que tem alguma coisa, uma indústria, alguma coisa pequena. Sim. Mas tem na Ásia, na Europa. Voltando à Oceania, né? É a mesma estratégia, a mesma não, mas assim, a estratégia que a JBS também faz, diversificação geográfica, né? Isso é muito bom, porque, por exemplo, agora, né, lá nos Estados Unidos está com um ciclo adverso para carne, né? E quando você pega lá o resultado, a JBS, mesmo tendo uma redução do lucro líquido, vem acima das estimativas, porque a diversificação contribuiu para ela, né? A JBS é a maior player de proteína animal do mundo e ela teve uma evolução muito importante aqui no Brasil com a Seara. Ceasa, né? Como é? Seara, né? Seara. Então, assim, a diversificação geográfica é mais do que nunca, cada vez mais importante, né? Esse é um diferencial de mercado para ela, a diversificação geográfica. Diversificação de produtos, né? E geográfica também. Aqui, pessoal, eu peguei o LPA, né? O lucro por ação da empresa nos últimos 14 anos, né? Se você pegar o 0,91, que foi 2008, e aqui, evidentemente, está em termos nominais, não teve nenhuma correção para inflação, nada. Né? Então, nominalmente, você pega o 91 centavos, que foi distribuído em 2018, gerado em 2018, para 87 centavos, que foi distribuído no ano passado, né? Houve uma taxa que média de crescimento negativa de 0,3%. Porém, note, esse LPA aqui, pessoal, é um LPA que sofreu o split, né? Sofreu desdobramento, né? Foi 2-1, foi, Vitor? O demais colegas aí, foi 2-1, foi? Sim, é isso aí. Ó, eu posso dizer que esse LPA eu posso multiplicar por 2 para normalizar a série, né? Ou um dobramento 2-1. Se eu fizer isso, ó a taxa de crescimento do lucro por ano, tá vendo? 4,7. Tá vendo? Se eu pegar aqui nos últimos anos, ó para isso, ó, nos últimos 10 anos, né? Vou percentual. Ó. Nos últimos 10 anos, um crescimento de 63%. Isso aqui é a taxa anualizada, a média, né? Ó, 145,723. Esse 4,77 aqui, a taxa anualizada é média, né? Taxa ano. Aqui... Aqui é a taxa anualizada ano, que é a taxa de crescimento. Aqui é quanto o lucro cresceu nos últimos 3 anos, ó. Nos últimos 3 anos cresceu 123%. Quanto o lucro por ação cresceu nos últimos 5 anos, ó. 145%. E quanto o lucro cresceu nos últimos 10 anos, né? 63%. São crescimentos, pessoal, que sustentam, que justificam esse padrão de valuation que ela tem. Né? Aqui é a taxa anualizada, tá vendo? A taxa anualizada do lucro, o crescimento do lucro nos últimos 14 anos, né? 4,7 ao ano. Taxa composta, né? E aqui é a variação. Nos últimos 3 anos, o lucro variou, a lucro por ação variou 123%. Isso é que faz ter esse comportamento, né? O gráfico aqui, você não considera porque não teve esse ajuste aqui, né? Considerando que houve split aqui, né? Ele está nessa base aqui, ó. Opa, perdão, peraí. Está nessa base aqui, né? Mas se você considerar o desdobramento aqui, que foi feito, ajustando o desdobramento, teria esse comportamento aí, né? De crescimento do LPA nos últimos 3 anos de 123%. Né? E um crescimento aqui ponderado anual de 4,8 aproximadamente. O que vai em linha toda aquela expectativa que o mercado tem com o resultado futuro da empresa. O dividendo por ação, né, você tem um crescimento aqui, ó, anualizado aqui, crescimento médio, ponderado aqui, né, ano a ano. Eu estou desconsiderando 2022 porque já está
ainda está em corrente, mas o crescimento médio aqui anual é de 1,15% no lucro por ação, no dividendo distribuído. Ele saiu aqui de 53... Cadê? Até 2021. Eu peguei os 53 centavos, foi distribuído em 2010, considerando juros sobre capital próprio, dividendo e rendimento, ao 0,61, que foi o fechamento do ano passado, né? Um crescimento, uma taxa média de crescimento de 1,15%, o dividendo distribuído ao ano, né? E ele distribuiu ano passado 61 centavos, e esse ano já distribuiu 41 centavos por ação, né? Só que em termos de dividendo yield, você vê que é pequeno, tá vendo? Olha o dividendo yield aqui, ó. O maior dividendo distribuído foi de 2,53% em 2016, né? O ano passado, 1,14%, né? Então, dividido esse ano, o que foi distribuído já frente à cotação, 1,47%. Não é uma empresa vaca leiteira, vamos dizer assim, distribuição de dividendos, é uma empresa de crescimento. A gente vê isso pela evolução do LPA, né? Como o LPA evoluiu ao longo dos últimos 3 anos, últimos 5 anos. Então, a empresa está crescendo no mercado, né? Em termos de valuation, né, eu peguei aqui alguns exercíciozinhos, né? Olha para isso, pessoal, aqui, como vem se comportando ano a ano o valuation da VEG. Então, ó, de 2009, todo esse está sendo negociado naquele padrão de 3 a 5 vezes o valor patrimonial da ação. De 2019 para cá é que ela voou para isso, tá vendo? Ó? Então, 2019 ela está naquele patamar de 5 vezes o valor patrimonial. Então, 5 vezes o valor patrimonial é como se ela tivesse sendo vendida a R$16. Ó. Só que ela chegou aqui em 2021, final do ano de 2020 para 2021, a quase... Quanto é isso aqui? Em torno de 13 vezes, né? Se eu botar 13 vezes aqui, ó, múltiplo de 13, ó, 42, né? Hoje, a cotação fechamento de mercado ontem foi 29,50. Né? O valor patrimonial da ação está 3,29. Então, se hoje VEG está sendo negociado ali, ó, deixa eu ver qual é o valor que está sendo negociada hoje, né? Nove vezes aproximadamente, né? A VEG está sendo negociada hoje. Tá vendo? 9 vezes o valor patrimonial da ação. Aqui, ó. 29. Se fosse 9 vezes exatamente, o preço seria 29,60, está 29,50, né? 9. Só que a VEG já foi negociada aqui. Deixa eu só reduzir esse negócio para facilitar. Aí. Vamos para cá. Visualizar o gráfico. Então, VEG está sendo negociado em torno de 9 vezes hoje o valor patrimonial, mas já foi em torno ali de 13. Se você acredita que ela pode voltar a ser negociada 13 vezes o valor patrimonial, isso acarreta que ela tem um potencial de upside de quase 45%. Porque 13 vezes o valor patrimonial, ela seria vendida lá na frente a 43. Né? E veja, por que 13, professor? De onde você está tirando esse número? É o padrão que ela foi vendida no final de 2020 e início de 2021. Não é um número que eu estou inventando que é impossível, né? Ela já foi feito isso anteriormente. E se ela consegue reverter aquela queda da margem, né, e a margem começa a subir novamente, é bem possível que o mercado comece a pagar mais por ela novamente. Então, se o mercado não inventar e só voltar ao padrão de precificação que já foi feito no passado recente, pagar 13 vezes o valor patrimonial, ela poderia ser vendida a 43, que acarreta no upside potencial de 45%. PL dela, né? O preço-lucro. O maior preço-lucro dela está aqui, ó. Foi em torno ali de 62, por exemplo, tá vendo? Ó? Hoje, ela está pouco abaixo dos 40, mas já foi 62. Se ela for voltar a ser vendida 60, volta 60 aqui, ó, 60 vezes o lucro por ação, o preço dela seria 61,50, o que acarreta um upside de quase 75%. O mercado precificar ela em 60 vezes o lucro por ação é algo impossível? Já foi feito no passado, tá vendo? No ponto mais alto da curva, que foi em dezembro de 2020, né? Início de 2021. Faz sentido hoje? Aí eu não sei. Aí é outro questionamento, né? Mas é o padrão de preço que já foi feito anteriormente nela, né? Mesma coisa o EV/EBITDA, né? EV/EBITDA, né? Já foi um padrão mais alto, foi lá em dezembro de 2020. Aí eu fui lá na plataforma e peguei, né? Como é que o mercado está vendo ela hoje, né? Tem aqui o gráficozinho. Aqui é o preço dela hoje, o preço da ação. E aqui a média de preço-alvo que o mercado está precificando para ela. Né? Então, aqui é o preço-alvo hoje, aqui é o gap, a distância. E o preço-alvo que o mercado está precificando para a VEG no final do ano que vem, ó, tá vendo aqui, ó, final do ano que vem, essa distância aqui, ó,
de upside, né? Potencial. Então, ó, o preço atual, né? Isso que eu peguei na quinta-feira, dia 18, ó, era 30,84. Lembrando que o preço atual caiu, né? Fechou em 29,50. Eu não fui lá na plataforma para atualizar, mas a média de preço de 15 analistas, tá vendo aqui, ó, é de 37,54, né? Que implica num percentual de upside aqui de 22% aproximadamente. Isso aqui lá nessa plataforma, né? O Simple, que é o linkzinho aqui, ó. É um aplicativo interessante. Deixa eu botar ele aqui, ó, para vocês. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Simple Wall, né? Tá aqui o Simple Wall, né? Wall Street, né? É um aplicativo pago, se chama pago, mas você pode fazer 5 consultas gratuitas no mês, né? Pensando naqueles posicionamentos mais estratégicos, pode ser interessante você acessar, né? E aqui, eu fui nas casas de análise brasileira e verifica qual é o preço-alvo. Então, a XP tá colocando aqui uma... Vou botar aqui, cortou aqui. Essa casa aqui. A XP está colocando um preço-alvo para ela de 45%, um upside de 52%. Veja que a XP sempre é a mais otimista, né? O BTG está colocando um preço-alvo de R$40, preço-alvo de 35%, a Genial, eu gosto muito particularmente, 34,50, um preço-alvo, upside aqui de 17%. Na Invest, você tem lá esse linkzinho aqui, depois dá uma olhadinha, se você quiser, ó. Tem lá o consenso das estimativas, né? De várias empresas, inclusive da VEG. Da VEG, o pessoal na Invest lá, consenso dos analistas, em torno de 37%. Implica no um upside de 25%, né? Deixa eu só botar aqui na ordemzinha, que eu botei do maior para o menor, e aqui fugiu. Tá. Itaú BBA, né? 36%, um potencial de 22%. Correto é assim, tá? Esse aqui para vocês, tá? E por fim, o UBS, Banco do Brasil, colocando um preço-alvo de R$30 e o upside só de 1,69. Então, quem está certo, quem está errado? Aí tem que ver a assertividade desse cara no passado, né? Tem que ver muitas questões. O mais pessimista, o BB, o UBS e o Banco do Brasil, que BB, R$30, upside que não vale a pena entrar, né? XP é mais otimista, um upside de 52%. Quem está certo, quem está errado, né? Aí só o tempo dirá, mas você pode dar uma olhadinha na assertividade do passado, sendo que o preço médio aqui, né, lá dessa plataforma é 37, está em linha aqui com a Invest, né, ó, próximo de 37, né, implica no potencial de 25%. Evidentemente que esse preço-alvo muda conforme a execução vai mudando, né, mas em tese é isso. Complementando a nossa análise, pessoal, eu fiz aquela atividadezinha lá de pegar lá a DFC, analisar a DFC dela, né, quem gera caixa para essa empresa, né, ela é uma máquina de estrutura de caixa ou não, né, e aí você vê aqui que nos fluxos de caixa da empresa aqui, a operação é extremamente superavitária. Olha isso aqui, nos últimos 14 anos, olha o tanto de caixa que as operações geraram, pessoal. Né? Isso aqui é o investimento, né? Ela fez investimentos, na ordem de 7 bilhões, e no financiamento ela pagou, pessoal. No lugar dela captar, ela pagou 10 bilhões. Então, olha o tamanho, a qualidade da performance da VEG. Né? Quando você enxerga aqui no período de compreendido as nossas análises aqui, né? Só tá bonitinho aqui, bonitinho. Ela pagou dívida, olha pra cá, na ordem de 10 bilhões ao longo dos últimos 14 anos. Ela reduziu os investimentos que ela fez, né? Está investindo no próprio negócio, não em outros negócios. E o caixa gerou um superávit gigantesco de 17 bilhões. Né? Então, resumidamente, que é a minha percepção, o resumo da tese, né? Então, embora a priori, né, a empresa apresente ótimas perspectivas de meio e longo prazo, com execução nos últimos anos aí excepcional, eu entendo que existe uma importante assimetria entre risco. Né? Por que o risco é muito importante? Né? Porque no 2022 eu notei uma redução das margens, que eu mostrei para vocês já na plataforma, né? E como é uma empresa de crescimento, o mercado tem uma expectativa muito grande, qualquer decepção, entre aspas, né, qualquer não superação das expectativas pode levar a uma realização muito grande, né? Então eu vejo que existe uma simetria muito grande entre o risco, por conta dessas reduções que apresentaram esse ano, e o padrão de valores que está sendo apresentado, e o retorno potencial esperado. Você pega lá os preços-alvos que os analistas estão colocando, não é algo excepcional, né? O preço-alvo é relativamente pequeno, dado o patamar de múltiplo de preço praticado, em linha essa expectativa de crescimento muito robusto que o mercado tem para a empresa. Então, de outra forma, eu entendo que o potencial de retorno dela não é
compatível com a extensão do risco associado, justamente por conta dessas duas coisas. O mercado tem uma expectativa muito grande de desempenho futuro e qualquer variação abaixo, ou aquém ou na linha da expectativa, tem um receio do mercado realizar. Mas em termos de fundamento, o fundamento é muito bom da VEG. Né? A gente viu isso nas nossas análises aqui, que a gente fez tanto de balanço, como DRE, de indicadores, e perpassando aí pela evolução do valor patrimonial da ação, do lucro por ação, né, do dividendo, enfim. Algum questionamento aí, pessoal? Alguma contribuição adicional, algo do tipo? Essa planilha eu vou colocar lá na plataforma para vocês, viu? Tudo certo, pessoal? Tudo certo. Depois eu vou lhe mostrar a minha planilha para o senhor ver onde foi que eu errei. Perfeito, perfeito. E aí, alguma questão adicional, alguma observação, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vitor, demais colegas, vocês estão muito calados aí. Tudo certo? Professor, o senhor falou do Graham lá e se a gente tentasse aplicar aquela fórmula do preço justo de Graham, qual seria o valor, mais ou menos? Aquela formulazinha que vai chegar... o mercado usa muito, mas ela é pouco aplicada hoje em dia, viu, Vitor? Porque a gente vai discutir isso lá na frente. Né? Não queria entrar muito agora, porque eu vou trazer um encontro para você para a gente fazer esses valuations aí. Mas na prática, Vitor, eu vejo muita gente gastando tempo demais fazendo valuation, sobretudo aqueles modelos de fluxo de caixa livre para a empresa tal, que é uma máquina de fazer salsicha, de torturar números para chegar a um valor, e no final das contas, a dinâmica macro influencia tanto que, enfim, a gente vai discutir. Eu tenho uma crítica com relação a esses valuations, mas a gente vai fazer isso aqui na disciplina, e o que eu posso dizer é que aquela formulazinha, né, que raiz quadrada, né, de 22,5 vezes LPA, né, tá falando? Valor patrimonial da ação, lucro por ação. Aquele é pouco aplicado hoje em dia, viu? Tem outras técnicas que a gente vai lá na frente trabalhar, mas o que eu posso dizer para você é, sobretudo o VEG, que é uma empresa de crescimento, né, essas técnicas aí de valuation, eu acho que faz muito mais sentido você trabalhar esses múltiplos de mercado, um padrão que o mercado precificou para ela mesma no passado, e a gente estimar à frente o que a gente espera de execução de performance para frente, se faz sentido ou não o mercado voltar para aquele padrão de valuation, né? A gente pode fazer, né, um múltiplo de soma das partes, considerando algumas estimativas de fluxo de caixa descontado, enfim, de outras técnicas. Mas eu gosto muito, Vitor, de olhar o que os analistas de mercado estão fazendo de valuation para ela, né? Dar um descontozinho e trabalhar com a mediana dessas estimativas como um referencial, entendeu? Mas está muito atento na execução frente àquelas estimativas que a gente tinha anteriormente para verificar se faz sentido ou não aquela estimativa. Por que eu estou dizendo isso? Você pega lá JBS tem tempo que o mercado vem colocando um valor-alvo dela de R$52, médio, né? JBS, a execução é muito forte. A cada trimestre ela vem entregando um resultado forte. Mas ela chegou ali nos 39 e voltou. E já estão falando que é um fim do ciclo da carne nos Estados Unidos. E as casas de análise começaram a reduzir o preço-alvo da JBS. Então, assim, aquele valor de 52 que era justo, que era razoável de ser precificado, nunca foi precificado e dificilmente ele vai ser nos próximos períodos, porque o ciclo da carne está revertendo, né? Uma postura menos ótima, vamos dizer assim, né? Menos boa para a JBS lá nos Estados Unidos, que é um mercado-chave para ela. Muito bem, a JBS esteja com a diversificação geográfica importante, né? venha aumentando as margens nos outros mercados, mas ela depende muito do mercado norte-americano ainda. Então, essa questão de valuation, a gente vai discutir, vamos fazer um encontro específico para isso, mas é uma questão que eu vejo que a gente tem que ter um tanto de cuidado, para a gente não ficar muito fixado no valor que vai chegar, que ele pode não chegar nunca. E esse valor é muito dinâmico, assim, não é dinâmico como a cotação, evidentemente, né? Mas ele muda de acordo com que a conjuntura macro muda, de acordo com a execução da performance da empresa vai mudando, e aí a gente tem que refinar esse valuation. Algum questionamento adicional aí, pessoal? A planilha da VEG eu já coloquei para vocês, viu? Está lá no Google Class. Deixa eu parar essa gravação aqui da VEG, porque tu vai mais discutir VEG aqui.